Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu inauguro um novo quadro aqui no canal que é de análise de site. E eu quero analisar junto com você sites famosos, sites de empresa e até mesmo sites que você tenha feito. Então, qual é o próximo site que você gostaria que eu analisasse? Coloca aqui nos comentários. Pode ser um projeto que você tenha desenvolvido, que esteja no ar, ou até mesmo apenas no código. Que tal a gente rodar junto e testar a acessibilidade dele? Seria muito massa fazer isso com você. E para que você continue aprendendo mais sobre acessibilidade, recebendo novos vídeos, não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, curte, porque essa é a forma que o YouTube tem de saber que você se interessa por esse tipo de conteúdo e que, de fato, ele está ajudando você a se desenvolver. Então não esquece, te inscreve agora mesmo e ativa as notificações. E para que a gente possa começar, bora para a tela do meu computador. Show pessoal, já estou aqui na tela do meu computador e com o site do Nubank aberto na tela de login. Então a gente vai começar a desenvolver a teste de acessibilidade em 3 passos. O primeiro deles é a parte de design e estrutura, depois nós temos o teste automatizado dele e por fim o teste manual. E nós vamos estar utilizando algumas ferramentas, como o Axe DevTools, que eu já ensinei para você a utilizar essa ferramenta e vou deixar linkado aqui no card. Vamos estar utilizando também o Wave e por fim nós vamos estar utilizando o leitor de tela. Então, bora começar. E uma das coisas que já me chama a atenção no site do Nubank é que quando eu abri aqui, essa parte da direita, ele está totalmente escuro. E logo me despertou a curiosidade de saber, de fato, foi uma escolha esse fundo ou não? Ele se adapta ao usuário de acordo com o tema que o usuário escolheu. Por exemplo, se eu tiver um tema light ou tiver um tema dark, será que ele se adapta? E aí eu fiz o teste e já quero trazer para você aqui. Eu estou no sistema operacional que é o Linux, então eu vou vir bem aqui na configurações. Eu vou vir bem aqui na parte de aparência e ver que, para mim, eu selecionei o tema escuro. E quando eu troco aqui para o tema claro, meu sistema totalmente se altera. E se eu atualizar a página, ele também se altera. E isso é muito bacana, porque você começa a mostrar o teu site de acordo com a preferência do teu usuário. Existem alguns usuários que têm alguma deficiência visual, que não é uma cegueira total, mas que quando eles olham para uma tela que é totalmente clara, eles têm muita dor nos olhos. Então as pessoas utilizam o tema mais dark. Outras pessoas têm dificuldade de leitura, então elas precisam de mais luz para poder enxergar. Então você utiliza o tema light. Então isso também entra como acessibilidade. E aqui no site do Nubank já temos isso também. Uma coisa bem interessante que a gente já começou a descobrir aqui no site. E beleza, bora começar a navegar no nosso site, mas utilizando ferramentas de acessibilidade. Eu vou vir bem aqui no inspecionar. Eu vou esperar carregar e aqui eu já vou selecionar o Axe DevTools, que é a minha ferramenta de teste automatizado. E vou aqui escanear a minha página completa. E show! E aqui ele já mostra pra gente que tem 9 violações referentes a WCAG, mas também erros de boas práticas. E o grande ponto inicial é que você precisa saber é o seguinte: toda vez que a gente analisa a acessibilidade de um site, especialmente em vídeo, a gente não está aqui para difamar uma empresa ou mostrar erros daquela empresa, mas pelo contrário, para que a gente, olhando alguns exemplos, a gente também aprenda e possa evoluir os nossos próprios projetos, né? Então, um dos erros aqui que aparece, das violações, melhor dizendo, que aparece, é que nessa página HTML não tem um idioma definido, que basicamente quando nós utilizamos o HTML nós colocamos o lang, né? Então, essa aqui é a primeira violação que ele traz. E se a gente utilizar o Axe DevTools, a gente der o highlight, ele automaticamente vai aparecer a nossa tela inteira, né? Mostrando que ele não está com esse tema definido. Outro ponto também que ele traz aqui pra gente é que o link dessa página ele não tem um texto discernível. E a gente vai entender melhor isso quando a gente for fazer o teste de leitor de tela. Mas basicamente ele está falando desse link bem aqui. Eu vou dar o highlight para você. Esse link no canto. Ele está com o link do Nubank. E bora inspecionar ele. Ele basicamente está apontando o link para um SVG. E quando a pessoa utilizar o leitor de tela, ele não vai ter um texto que diga para a pessoa sobre o que é aquele link. Ou seja, a pessoa sabe que é um link, mas não sabe o que ele faz, não sabe o que ele representa. Então é por isso que ele aponta esse erro. Eu não tenho um texto discernível. Como é que a gente corrige esse erro? Basicamente, a gente consegue colocar aqui no nosso código o area label. E quando a gente coloca aqui o area label, eu poderia simplesmente colocar dessa forma aqui e colocar o texto qualquer que eu gostaria, para que o usuário soubesse o que aquele link faz ou para onde ele vai me levar, né? Então isso aqui também já resolveria aquele ponto. E show, ele apresenta também para a gente alguns outros
algumas outras violações. E um outro erro que ele aponta pra gente aqui é que existe esses landmarks que eles devem ser únicos, e aqui no site acontece que ele se repete em algum momento. E o que são landmarks? São marcos delimitadores de página. Ou seja, eu posso ter um main, eu posso ter um aside, um header, um footer, um nav, e eles precisam ser únicos. Ou eles podem até ser repetidos em página, mas eles precisam ter uma descrição única, que o area label também ajuda a gente a fazer isso. Por exemplo, eu posso ter duas áreas de navegação, 2 naves, mas eles precisam ser únicos, eles precisam ter uma identificação única. Então é isso que ele fala aqui também. E por fim a gente tem esse erro de role aqui, que a role nada mais é do que nós darmos um determinado cargo, um determinado papel para um atributo na nossa página. Por exemplo, se eu tenho um item de lista, eu preciso dizer que aquele item, aquele elemento é uma lista. Se é um item, eu preciso dizer que é um item de lista. Assim, se eu for um botão, eu preciso dizer que é um botão. E o que é esse erro que ele aponta pra gente aqui? Basicamente, algum elemento está recebendo uma role que não faz parte dele. E se nós formos ver bem aqui, ele vai mostrar pra gente que eu tenho um UL, né? Basicamente uma lista, e a role que ele está recebendo é apenas de region. Então ele está dizendo que esse region ele não é apropriado para essa UL. Então é bem importante que você saiba até mesmo. Não é simplesmente atribuir roles, mas principalmente para que elas sejam apropriadas para o papel que elas exercem na página. Isso é bem importante. E show, ele apresenta esses erros pra gente. Você vê aqui, são 9 erros que ele aponta, mas existe, nessa role aqui, são 6. Então basicamente não existe muitos erros, apenas algumas pequenas correções que precisam ser feitas nessa página. Então com o teste automatizado ele já mostra pra gente erros estruturais. Lembra que eu falei para você? Nós precisamos ter teste de design e estrutura, nós temos testes automatizados que auxiliam também no design e estrutura, e também o teste manual. E essa ferramenta do Axe DevTools ajuda demais a gente a encontrar esses pontos. E outra ferramenta que nós temos também é o Wave. Quando eu clico no Wave aqui em cima, eu ativo ele e vai que ele já traz para mim aqui não mais 9 erros, mas ele aponta para mim apenas um erro, 2 alertas e elementos de estrutura. E assim também ele traz alguns outros elementos que o primeiro não apresentava. Por exemplo, eu tenho essa violação bem aqui, que está dizendo que é o seguinte, olha, o meu title ele está sendo um texto redundante. Então eu não posso ter um texto onde eu tenha um texto descritivo ou um texto alternativo com os mesmos caracteres, o mesmo texto para um e para outro. Ou seja, se torna redundante. Você vê que uma ferramenta aponta uma coisa e outra ferramenta aponta outra coisa. É por isso que é bem interessante que você tenha domínio não somente em uma ferramenta, já que uma ferramenta vai mostrar tudo para você. Não, você pode ter uma ferramenta que te auxilia de uma determinada forma, outra ferramenta que te auxilia de outra forma, e assim você vai desenvolvendo e melhorando a acessibilidade do seu site. E show, nós já utilizamos 2 ferramentas aqui, e essas 2 ferramentas já abriram nossos olhos para muitas coisas. E show, a gente fez agora o teste, tanto automatizado, quanto também aqui utilizando o Wave, o Axe DevTools. E agora a gente vai para um outro passo final, que é o teste com o leitor de tela. Ou seja, eu consigo navegar nessa página utilizando o leitor de tela? E é o que a gente vai descobrir agora mesmo. E show, pessoal, eu já habilitei aqui o meu leitor de tela e basicamente o meu cursor, meu foco está aqui nos favoritos, e eu vou dar o tab para a gente de fato entrar na página e a gente ver o que vai acontecer, beleza? Tab, link visitado. Vê o que aconteceu agora. Ele deu tab e foi lá para a minha logo. Não sei se você está conseguindo enxergar, mas o meu foco está bem aqui. E quando ele chegou bem aqui, ele falou, olha, link visitado. Ele não falou nada mais do que isso. Basicamente, esse é o problema que dá quando você não tem o texto descritivo no teu link. Lembra do teste automatizado que ele mostrou pra gente que faltava um texto descritivo? Basicamente esse é o problema. A gente tem esse probleminha que a gente precisa corrigir. Beleza, agora eu vou dar o próximo tab. Tab, CPF, entrada, abre menu, modo de foto, ESC. Você viu que ele saiu daqui do meu link e já veio direto no meu CPF. Isso aqui é muito legal. Não tem nenhum outro impedimento na minha página, nem algum item que seja oculto, por exemplo, itens apenas de dispositivo mobile na parte da responsividade, que às vezes ficam ocultos, mas o usuário com leitor de tela continua acessando. E legal, ele saiu de lá e foi direto para o formulário. E já veio aqui para o CPF. Bora para o próximo tab. Tab.
E aí, o que aconteceu? Ele deu tab para senha e ele não falou nada sobre o que é esse campo. Beleza, bora prosseguir. Show password. Botão de apertar. Modo de navegação. Ele disse que o meu botão aqui se chama Show Password. E aí você tem um porém. O teu usuário ele pode entender o inglês ou ele pode não entender o inglês. E aí, o que acontece? Se você fala Show Password, ele está só escutando. E aí, o que ele vai fazer? Ele sabe que é um botão. Ele acabou de falar que é um botão de apertar. Mas ele não falou nada em relação a alguma coisa em português. Ou seja, o usuário precisa saber o que é Show Password para saber o que vai acontecer, né? E aí tem um porém. E aqui é uma curiosidade. Eu vou agora dar um Shift Tab para a gente voltar para o elemento anterior. Shift, senha. Texto de senha. Este campo é obrigatório. Modo de foco. O que aconteceu? Quando eu voltei, ele mostrou que era a senha, que era um campo de senha, e mostrou esse meu alerta aqui, que esse campo é obrigatório. Ou seja, nós temos uma coisa bem interessante aqui, que ele leu a label, ele leu a mensagem de alerta e falou do campo. Só que aí vai um porém. Isso pode ser um problema do Orca, que é um leitor de tela do Linux, e não ser um problema no NVDA. Qual é o problema que eu estou falando para você? Você viu que na primeira vez nós saímos do CPF, e quando entramos em senha ele não falou nada. Mas quando eu retornei para a senha, aí sim ele falou. Ele falou que é um campo de senha, que o campo é obrigatório e que é um campo de texto, né, que ele precisa digitar. Pode ser um problema da ferramenta ou pode ser um problema geral. E isso cabe à investigação, beleza? Deixa eu bora continuar prosseguindo aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um CPF válido e depois uma senha totalmente aleatória, beleza? E aí, show, coloquei um CPF válido aqui e eu vou colocar uma senha também que seja válida e totalmente aleatória aqui. Bolinha. E agora eu vou dar um tab. Show password. Botão de apertar. Modo de navegação. E mostra aqui Show Password, ou seja, se eu der um Enter ele mostra com a senha que eu coloquei. E caso não, ele deixa também oculto. Eu vou passar agora para o próximo campo. Tab. Continuar a right. Botão de apertar. E já me falou que é continuar e que é um botão de apertar, ou seja, nós conseguimos com o tab passar desde o primeiro link, passar pelo campo do CPF, campo da senha, chegar no continuar. E agora eu vou dar um Enter. Close. Dialog Box. Algo está errado, por favor. Verifique seu CPF e sua senha de 8 dígitos ou mais e tente novamente. Faixa de página. Close. Botão de apertar. Isso aqui é muito interessante, porque muita gente erra isso e o Nubank está de parabéns por implementar isso aqui. O que acontece? Quando você dá uma mensagem de erro para o teu usuário, você normalmente mostra um pop-up na tela e aí o que acontece? Você simplesmente mostra o pop-up e não joga o teu foco para aquela modal. E o que aconteceu aqui? Quando nós demos o Enter, ele automaticamente criou aqui essa minha mensagem de alerta, falou o título, falou a descrição, ou seja, o usuário agora está sabendo que alguma coisa deu errado e automaticamente ele já deu o foco aqui para o meu X, para o meu close. Então se eu der um Enter novamente, ele simplesmente sai e eu posso começar o meu fluxo novamente. E show, eu consigo navegar durante todo o meu fluxo, abrir uma mensagem de erro e simplesmente ele me avisar qual é o erro e eu conseguir sair dela sem problema nenhum. E isso aqui é muito bacana, porque isso aqui vai se chamar independência de dispositivo. E o que é independência de dispositivo? É quando você dá ao usuário a possibilidade de navegar no teu site usando apenas um dos periféricos. No caso aqui nós estamos utilizando o teclado. E quando nós utilizamos o teclado sem precisar do mouse para fechar uma modal, para colocar o foco num determinado campo, para pular algum elemento, isso nós temos então a independência de dispositivos. E isso é muito interessante e é muito importante que você implemente isso também nos seus projetos. E aí, você curtiu esse vídeo? Eu gostei demais de fazer ele juntamente com você e mostrar para você todo esse passo. E para que você não perca nenhum vídeo, não te esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, curte, comenta, porque assim você vai ficar sempre inteirado de tudo que sair em relação à acessibilidade na internet. E não te esquece também, se você quiser, coloca aqui nos comentários qual é o próximo site que você gostaria que eu analisasse aqui. Será que é um projeto seu, um projeto da sua empresa ou um site conhecido? Coloca aí, eu gostaria muito de fazer essa análise junto com você. E para que você continue evoluindo na acessibilidade, eu vou deixar um vídeo linkado aqui no final para que você comece a dar também mais passos, cada vez mais profundos em relação à acessibilidade.
e eu te vejo no próximo vídeo.